Bom, estamos aqui ao vivo com mais uma palestra do evento SPACLI, Seminário de Pesquisa em Arte, Cultura e Linguagens, e eu vou deixar com você, Luiz. Bom, então, boa noite, né, a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, nos assistindo, né? Eu queria dar, então, as boas-vindas, né, para quem está chegando. Queria dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o Hernani Haefner, né? Antes de mais nada, eu vou agradecer aos alunos da comissão organizadora. Aproveito para parabenizar, né, pelo evento, pela organização. Agradeço a Natália Teles pela ajuda, né, pela monitoria na nossa transmissão. E agradeço também ao convite para fazer a mediação dessa mesa, né? A gente vai ter o prazer aqui de ouvir o Hernani Haefner, que vai falar sobre o tema da preservação, memória ou antimemória, né? O Hernani é um dos grandes especialistas no tema, né? Além de ser um amigo querido de longa data também, uma pessoa com quem eu aprendo muito, sempre aprendi muito. Então, fico muito feliz de apresentar o Hernani, que tem sua trajetória, enfim, ligada à pesquisa, é professor também, foi professor na Universidade Federal Fluminense, em diversas instituições de ensino, né, na PUC, Rio. Começa a sua trajetória também profissional como pesquisador na CINED, ainda nos anos 80, né, e vai ingressar na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, também nos anos 90, onde atualmente ele está exercendo o cargo de gerente da instituição, né? Também é curador, né? Foi curador do Festival Cinemúsica, da temática preservação da Mostra de Cinema Ouro Preto, Cineop, né? Fora isso, coordenou a restauração de várias produções da Cinédia, filmes clássicos, né, como Ébrio, Alô, Alô, Carnaval, Bonequinha de Seda, enfim. E também é botafoguense, né, Hernani? Fundamental. Então, feita essa apresentação, dou novamente as boas-vindas para o Hernani, agradeço, né, a presença e passo a palavra, então, para ele. Bom, obrigado, Luiz. Boa noite a todos, todas. Queria muito agradecer o convite da comissão organizadora desse evento, desse seminário. Vocês foram super carinhosos e profissionais, e obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês a respeito de um tema que, de alguma maneira, atravessa a minha vida. Já falei muito sobre preservação, e quando vocês me convidaram para voltar ao tema, eu fiquei pensando comigo mesmo, bom, vou de novo falar muitas das coisas que eu repeti ao longo da vida. A preservação é um campo em que a gente se repete muito, por conta ali, de um lado, da inclinação, sobretudo técnico-científica da área, né, de você, na verdade, ter uma série de protocolos, procedimentos, instrumentos, enfim, ter, de fato, uma abordagem que não tem como você ficar reinventando a todo momento. Na verdade, existe, digamos assim, uma forma correta de se fazer preservação a partir de um conhecimento que vem sendo acumulado desde meados do século passado. Mas, por outro lado, eu também estava um pouco cansado de voltar ao tema apenas de uma única forma, de uma única maneira, e também algo incomodado com, digamos assim, uma relação excessiva, para mim excessiva, que vinha sendo feita mais insistentemente aí nos últimos tempos, nos últimos anos, mas que existe a rigor, pelo menos desde os anos 90 do século passado, que é você, hoje em dia, talvez resumir todo esse universo do patrimônio histórico-cultural, ou da patrimonialização da cultura, ou da preservação cultural no sentido amplo, ou da preservação audiovisual, que é o campo onde, na verdade, eu me insiro de uma maneira mais estrita, específica, e você um pouco resumir esse grande e diverso universo na palavra memória, no vocábulo memória, na ideia de memória. E isso me incomodava, ou vem me incomodando cada vez mais, porque
Memória é um termo polissêmico, né? Ele tem vários usos, e usos, às vezes, algo contraditórios entre si. É um conceito, eventualmente pode ser teorizado, né? como um campo de reflexão, como uma forma de abordagem do mundo, da vida, da cultura, mas um termo que carrega, às vezes, contradições demais para mim, pelo menos, e que, por vezes, eu via que essas contradições se manifestavam muito diretamente, muito claramente, no uso cotidiano da palavra, a ponto de, às vezes, parecer que tudo é memória, tudo se resume, no meu campo, à construção de uma memória, e muitas vezes você evidencia essa ideia sem, digamos assim, uma dimensão crítica maior e sem um interesse maior em explorar, talvez, a própria natureza aí do que se está chamando de memória e explorar, eventualmente, outras possibilidades a partir da memória ou a partir da recusa da memória, e você, com isso, conquistar aí, talvez, outras possibilidades de lidar aí com documentos, com ideias de tempo, com uma relação em direção à vida e ao mundo que, no fundo, precisa sempre ser renovada em vez de, digamos assim, ratificar aí aquilo que, eventualmente, eu vou chamar de tradição. Nesse sentido, quando me perguntaram qual é o tema, qual é o título da conversa, eu acabei me aproximando de uma pequena, grande provocação, que é um livro famoso para quem mexe com o mundo da literatura, com quem mexe com a teoria literária, sobretudo da segunda metade do século XX, quem se aproxima das ideias e das formas narrativas da biografia, da autobiografia, da autoficção, que é o que seriam as memórias oficiais de um intelectual francês muito famoso, que é o André Malraux, e que, na verdade, ao começar a lançar essas memórias literárias, ele já, na primeira edição, que ele vai reformular, na edição seguinte, reformular os textos, reformular a ordem dos textos, reformular, inclusive, a relação entre as partes do livro, ele já designou esse relato supostamente autobiográfico de uma antimemória. Na verdade, ele designou o livro como Antimemórias. E o pensamento do Malraux, ele não é só, digamos assim, um pensamento que vai contra uma certa ideia de autobiografia no sentido mais corriqueiro do termo, um relato de vida. Ele não se insurge só contra uma forma literária, ou seja, como você organizar esse relato de vida, mas ele se perguntava se, no fundo, o que importava era esse relato de vida ou alguma outra coisa, e se o relato de vida era muitas vezes associado a uma ideia de verdade, esse é um ponto importante, há uma espécie de compromisso ético, de pacto, que um teórico da autobiografia chamado Philippe Lejeune ele chama de pacto autobiográfico, ou seja, o que está descrito, escrito, narrado ali é feito com, digamos assim, uma integridade, uma aproximação à verdade, uma ética que garante que pelo menos aquela é a versão que a própria pessoa, no fundo, tem de si mesma, tem de sua trajetória, tem de seu passado. E isso, digamos assim, se aproxima profundamente de uma certa concepção de verdade, concepção, inclusive, histórica de verdade, concepção factual de acontecimentos, etc. E, eventualmente, essa valoração do relato autobiográfico só fez crescer aí nos últimos 50, 60 anos, quando explodiu aí o mercado editorial para autobiografias, mas também explodiu aí um mercado cinematográfico e audiovisual para autobiografias, mais das vezes documentais, mas existem muitas ficcionais, e você só fez crescer essa dimensão, emprestando aí a essa narrativa, essa descrição, esse relato autobiográfico, esse estatuto de verdade, por vezes quase absoluto.
É curioso que o mercado autobiográfico ele é hoje bem maior, bem mais significativo do que o mercado historiográfico. Então, você tem acesso aí a uma ideia de passado muito mais por esse tipo de construção do que, digamos assim, por uma proposta científica, ainda que haja essa discussão se a história é de fato uma ciência ou não, mas, enfim, ela procura ter metodologias, procura ter estratégias que garantam ali que você tem pelo menos uma discussão crítica daquilo que você está apresentando, que você está narrando, etc. E nesse sentido, enfim, esse texto do Malraux, ele um pouco me inspirou aqui a propor uma divagação, sobretudo uma divagação, em torno da preservação e da preservação audiovisual, especificamente, a partir dessa alternância entre a ideia de memória e a ideia de antimemória. Nesse sentido, inclusive, eu queria ler um trechinho da autobiografia ou da antimemória do Malraux, que um pouco norteia aí as ideias que eu vou tentar trazer à tona aí de alguma maneira. Eu vou citar esse trecho aqui, vou ler esse trecho para vocês e, eventualmente, em seguida, eu vou tentar pensar coisas a partir do que ele sugere, né? Então, a certa altura, está no primeiro capítulo das Antimemórias, ele diz assim, aspas, na criação romanesca, na guerra, nos museus verdadeiros ou imaginários, na cultura, na história talvez, encontrei um enigma fundamental, ao acaso da memória que, acaso ou não ressuscita uma vida em seu decurso. Iluminadas por um sol invisível, nebulosas aparecem e parecem preparar uma constelação desconhecida. Algumas pertencem ao imaginário, muitas à lembrança de um passado que ressurge por lampejos, ou que devo pacientemente reencontrar. Os momentos mais profundos de minha vida não vivem em mim. Obsedam-me e escapam-me um após o outro. Pouco importa. Diante do desconhecido, alguns de nossos sonhos não têm menos significação que nossas lembranças. Retomo aqui, portanto, tais cenas outrora transformadas em ficção. Muitas vezes ligadas à lembrança por elos intrincados. Pode acontecer que o sejam de forma mais desconcertante no futuro. Esse trecho, para mim, ele é um trecho que ilumina digamos assim, uma série de possíveis aproximações à ideia de memória e ilumina de uma forma muito sugestiva, para não dizer radical, ilumina de uma forma muito em aberto, para não dizer que ela está destruindo formas mais antigas, no momento em que ele diz que sonhos são tão importantes, ou eventualmente mais importantes, ou, sobretudo, mais criativos, do que lembranças. Ou seja, de que o futuro, eventualmente, ele é mais estrategicamente importante para uma vida, mesmo para a lembrança de uma vida, do que o passado enquanto tal, enquanto uma verdade suposta, enquanto algo que você deveria lembrar, mas eventualmente nem consegue ou nem importa, como algo que, na verdade, só pode ser, de alguma maneira, organizado, de alguma maneira, conduzido, de alguma maneira, apresentado, através, sobretudo, do véu da ficção. É de uma ousadia extrema você, digamos assim, propor que uma abordagem do passado, mesmo uma abordagem de uma vida individual, de uma trajetória individual, o seja através, sobretudo, da fabulação ficcional, ou seja, da fabulação livre de si mesmo, do que de uma relação supostamente de implicação com aí um momento temporal anterior, e momento esse que você teria que dar conta, de alguma maneira, por
vestígios, por lampejos, por fontes, por ruínas, como quer o Walter Benjamin, enfim, por algum elemento que sobrevive a esse tempo passado e chega ao tempo presente. Que é, digamos assim, a premissa maior de qualquer estratégia de preservação, de qualquer estratégia que, na verdade, busca tirar algo, fisicamente falando, do tempo anterior, do tempo passado, e projetar esse material físico para um tempo à frente. Mas essa operação, que parece uma operação meramente técnica, ela não é só uma operação meramente técnica, ela é uma operação muito mais complexa do que isso, e, na verdade, essa operação ela não se dá de forma isolada, de forma individual, de forma particular, ela se dá ao longo de praticamente toda a história humana, no momento em que, digamos assim, o mundo passa ao regime da cultura, né? E essa trajetória implica, na verdade, que esse gesto da preservação ele é um gesto que vai, de alguma maneira, digamos assim, ser possível através de uma organização social que vai estabelecer um valor, uma hierarquia, que vai estabelecer um sentido para a sobrevivência do passado no presente e, em princípio, ali à frente no futuro. Nos tempos que nos cercam, a palavra memória, inclusive, ela, num dos seus usos, que é o que está muito associado a essa tecnologia que permite essa transmissão, que é a computação, que é a informática, que é o mundo digital que nos cerca, a própria ideia de memória no mundo digital refere, no cotidiano, à memória física de um computador. E essa ideia de uma memória física, ela inclusive redimensionou sentidos anteriores que o vocábulo memória tinha, e uma certa precariedade que o vocábulo memória implicava, ou seja, a memória, na verdade, num sentido corriqueiro, e conforme a gente avança ao longo da vida, ela é, sobretudo, o substrato de um conjunto de lembranças e esquecimentos, ela é, sobretudo, uma estratégia da mente para lidar aí com o vivido. Necessariamente, você, se tem toda a sua vida em sua mente, você não a acessa por completo, você a acessa de forma seletiva, e, inclusive, nessa operação, você, em geral, acessa o que é bom, não acessa o que é ruim. Os momentos ruins da sua vida você tende a, entre aspas, esquecer, ou pelo menos a não ativá-los novamente. E, em contraposição a essa precariedade da memória humana, a memória computacional ela seria, de fato, uma das maravilhas do mundo contemporâneo, porque ela, em princípio, garantiria que tudo que está ali registrado no suporte físico dos dispositivos de memória do mundo da computação, seja um disco duro de computador interno ou externo, seja um disquete, seja uma memória flash, que é o famoso pendrive, seja uma nuvem, etc. Essa memória, em princípio, ela se mantém em sua completa integridade e ela constituiria ali uma base, digamos assim, inteiramente nova para você lidar com assim, a possibilidade de acessar o passado, acessar esses registros anteriores, porque eles estariam todos, em princípio, acumulados. A gente sabe que, se, de fato, essa digamos assim, conformação ela não só é possível, como ela existe concretamente, mas a própria fragilidade material intrínseca do mundo digital pôs por terra, digamos assim, essa utopia de você conduzir tudo para o mundo digital e esse mundo digital guardar tudo. Na verdade, o grau de perda pela própria tecnologia, pela manipulação da tecnologia, pelo sentido que você empresta a essa ideia de uma permanência, digamos assim, dos registros, das ações, dos acontecimentos no mundo contemporâneo,
é igualmente muito frágil para dizer que, na verdade, esse mundo, esse tempo, ele na verdade, se pauta pelo extremo oposto, ou seja, pela ideia de que não temos o interesse, de fato, em construir uma memória mais significativa, mais coesa, mais orgânica, mais complexa, mais íntegra, e sim, eventualmente, ir vivendo e talvez ir delegando aí as timelines da vida, digamos assim, a possibilidade de sobrevivência de alguma coisa da nossa passagem aí pelo planeta e por esse tempo. Então, essa ideia de memória como algo seguro e algo completo e algo duradouro me incomodou bastante, porque a vivência do mundo da preservação e da preservação audiovisual é uma vivência de perdas, e uma vivência de perdas, no caso brasileiro, muito grande. E, digamos assim, quando você tenta alertar a sociedade para a dimensão dessas perdas e para o que eventualmente significam essas perdas e para uma eventual impossibilidade de você reconstituir, às vezes minimamente, um determinado momento histórico, um determinado momento no tempo, quando você encontra essa acepção, ou essa ideia, ou essa prática de memória que nesse momento que nos cerca, você eventualmente tem uma dificuldade ainda maior de alguma maneira, não é nem alertar as pessoas, é simplesmente indicar para as pessoas de que essa memória atual, eventualmente, não só é muito mais frágil, é muito mais fugidia, mas corre um risco ainda maior do que aquela enfim, designada memória, sobretudo cinematográfica do século XX, correu, com todas as perdas que ela teve, e que, digamos assim, comparativamente, nesse momento atual, tendem incrivelmente a aumentar ainda mais, quando eventualmente a consciência dessas perdas deveria fazer refluir essa inclinação, essa perspectiva, enfim, essa condição mesma de uma impermanência do patrimônio audiovisual brasileiro. Então, esse incômodo me levou a essa ideia de antimemória, mas não só como um mero protesto ou algo do gênero, mas como uma possibilidade de pensar o que fazer nesse momento em termos de atuação no campo, não uma atuação técnica, não uma atuação política, mas uma atuação mais, vamos dizer assim, filosófica, conceitual. Como, na verdade, repensar o campo num momento em que o mundo está se repensando, não só por conta aí de toda uma perspectiva de descolonização em relação às práticas sociais, às narrativas históricas, às relações humanas, etc., mas também em relação à própria necessidade, era uma necessidade muito clara no século passado, mas hoje em dia não é tão clara assim, a própria necessidade de institucionalização dessa ação de preservação, dessa criação de memória, dessa, digamos assim, estratégia de construção aí de uma mudança social mais ampla através do conhecimento do passado. A própria ideia de institucionalização e a forma como essa institucionalização se deu no mundo cultural de uma maneira geral, mas em particular no mundo da preservação audiovisual, é talvez a questão maior que se associa a essa ideia de uma antimemória. Ou seja, a essa abertura que o Malraux suscita, clama, defende em direção a outras possibilidades de narração, não só de si mesmo, mas eventualmente de sua própria grupo, comunidade, sociedade, cultura, etc. Uma reivindicação a uma liberdade que, na verdade, se existiu em algum momento, ela se perdeu aí ao longo de uma certa história, de uma certa trajetória institucional,
Digamos assim, essa liberdade ela é tão ou mais necessária no momento em que, sobretudo, você volta a ter o indivíduo, você volta a ter o sujeito social, você volta a ter o cidadão como a premissa, o patamar, a base a partir do qual você deve, digamos assim, constituir outros experimentos de memória, outras experiências de memória, outras proposições de memória, sobretudo numa dimensão que não é aquela institucional, e uma dimensão institucional ela tem várias implicações vindas aí de um momento anterior, de uma história anterior, mas daquelas que implicam justamente uma autoconsciência, por exemplo, daqueles espaços geográficos sociais que a gente às vezes designa como favelas, como quebradas, como periferia, enfim, dos lugares de vida, quaisquer que eles sejam, e que têm esse direito à memória. E, na verdade, numa dimensão como a contemporânea, ou seja, em meio ao mundo digital, de um lado tem mais possibilidade de produzir suporte de memória, e, ao mesmo tempo, ainda que produza esse suporte de memória, por exemplo, todo mundo tira foto hoje com o celular, não produz uma reunião desses elementos, desses materiais, desses, já usando um termo técnico, documentos, e, sobretudo, não faz isso dentro do próprio espaço de vivência, não cria experiências de patrimonialização cultural em meio à própria comunidade, por exemplo, e não, digamos assim, não constrói a possibilidade de uma história própria, não constrói a possibilidade de uma memória própria, não constrói aí uma possibilidade de uma antimemória em relação a uma memória que muitas vezes é designada como oficial, mas, na verdade, mesmo quando ela é crítica, mas é institucionalizada, ela dificilmente abarca uma dimensão, sobretudo cotidiana, e não como um relato analítico de um determinado fenômeno social, mas uma dimensão cotidiana, em que, digamos assim, essa experiência da comunidade ela permaneça de alguma forma através desses suportes de memória. Ou seja, se existe um sentido na construção da memória, quando se fala em memória cultural, em memória nacional, ou na memória brasileira, ou na memória artística, ou na memória do cinema, são generalizações que dificilmente vão abarcar experiências localizadas, experiências específicas, experiências comunitárias, experiências de cotidiano, e, sobretudo, quando isso ocorre, é uma apropriação e não uma expressão do grupo mesmo, da comunidade mesmo. Então, esse movimento que existe em várias partes do mundo e que eventualmente ganha uma dimensão institucional, mas a partir da organização, da autogestão interna da própria comunidade, ela é uma outra possibilidade de memória e, eventualmente, ela, inclusive, ganha literalmente essa dimensão de uma antimemória frente a outras memórias mais institucionalizadas e que, eventualmente, inclusive, produzem ali um recorte, um falseamento da expressão cotidiana mesma dessas pessoas, porque somos todos pessoas. Nesse sentido, enfim, quando eu falo da institucionalização e quando eu me aproximo dessa ideia de memória, há uma tradução mais rigorosa, uma tradução teórica mais rigorosa, é um conceito mais definido, que, inclusive, extremamente utilizado de um ponto de vista mais profissional, que é você designar esse lugar de institucionalização como um arquivo. E esse movimento que visa constituir arquivos, e a própria ideia de arquivo, que é uma ideia muito, muito antiga, ele tem um ponto de inflexão no século XX, que vai, no fundo, se desdobrar aí nessa possibilidade talvez nova, ou talvez ligeiramente diferente, ou talvez um desvio mesmo da própria ideia tradicional de arquivo,
que é quando os arquivos ganham não apenas um estatuto de documento histórico, de fato do passado, de registro ou vestígio do passado, que é o que a ciência histórica no século XIX fez com uma série de campos e uma série de elementos que foram tornados fontes para a construção do relato histórico, mas você distende essa possibilidade de acessar documentos produzidos em um momento anterior, e eles ganham um estatuto legal, ganham um estatuto filosófico, ganham um estatuto ontológico de, digamos assim, uma indicação literal de que você estaria ali diante do passado. O ponto de inflexão para isso foi a Segunda Guerra Mundial e, particularmente, o julgamento dos prisioneiros nazistas acusados ali de crimes de guerra, mas também já numa dimensão mais ampla desse uso dos arquivos, dos registros dos próprios nazistas, em grande medida, de crimes contra a humanidade. E o fato de que você estava ali não se circunscrevendo a um acontecimento estrito, mas falando numa dimensão bem mais ampla e utilizando os próprios registros dos algozes contra eles mesmos, acabou criando uma dimensão em que você pode e deve constituir massas documentais com as mais variadas intenções e, digamos assim, esses arquivos do mal, arquivos que registram as barbaridades, as tragédias, enfim, esse atentado contra os direitos humanos nos mais variados cantos do mundo desde então, atinge, inclusive, uma dimensão muito peculiar e muito, na verdade, positiva, quando o Steven Spielberg financia e estimula a criação de um arquivo audiovisual de relatos dos prisioneiros dos campos de horror, dos campos de concentração e de extermínio da Segunda Guerra Mundial, e produz aí um conjunto de relatos, um conjunto de memórias, em princípio, e faz isso de forma, entre aspas, independente de instituições públicas ou governamentais, independente de organizações relacionadas com instâncias legais ou acadêmicas ou científicas, etc., e estabelece um método que, a rigor, não seria um método estritamente científico, porque você convida a pessoa simplesmente a apresentar ali o que ela lembra daquela experiência, e a gente sabe o quanto essa experiência foi traumática, por um lado, ou seja, ter a coragem, ter a capacidade de falar sobre isso, às vezes, um sofrimento extremo. E, por outro lado, o próprio mecanismo de acionar a memória individual, ele é um mecanismo bastante problemático, não só porque ele eventualmente não lembra de tudo, mas porque, e aí está uma diferença clássica entre memória e história, eventualmente ele lembra de uma forma, entre aspas, equivocada. Existe uma verdade pessoal no lembrar, mas não necessariamente essa verdade pessoal, ou seja, a forma como, no fundo, narramos o nosso próprio passado, ele necessariamente tem uma coincidência com os acontecimentos enquanto tais dentro do tempo. A história, inclusive, ela se afasta do relato memorialístico, tentando, inclusive, utilizar outras formas de acesso ao passado, justamente para não cair na armadilha de reproduzir ali algo que seja pura fabulação. Então, nesse sentido, é importante perceber o quanto esse movimento que se fundamenta nos episódios da Segunda Guerra Mundial vai, assim, valorizar crescentemente essa perspectiva memorialística, que, em geral, ganha um nome mais
mais sóbrio, que é o de testemunho, né? Você vira testemunha da história, testemunho ocular da história, mas esse relato, ele pode ser um relato extremamente distorcido pelos truques da memória, pelos truques da mente, pela própria dificuldade física que o sujeito eventualmente possa exibir em, de fato, produzir ali um relato mais acurado que fosse possível e eventualmente indicar, enfim, situações, acontecimentos que de fato não ocorreram. Mas vivemos o tempo do testemunho, vivemos uma espécie de grande momento do testemunho. Há um conjunto enorme, por exemplo, de documentários de testemunho, das mais variadas natureza, em relação aos mais variados acontecimentos, relativos aos mais variados momentos de uma história contemporânea ou recente. Isso nos cerca. Ora, mas se a gente pode, eventualmente, valorizar isso, não pela dimensão que isso teria em relação a uma comprovação, a uma verdade em relação ao passado, mas valorizar isso como uma forma que o sujeito encontra de lidar não só com o seu passado, mas eventualmente de redirecioná-lo a um futuro que significa mudar ali os termos do problema, os sentidos do problema, os elementos com os quais você reelabora isso, no fundo, para o presente e para o futuro. Aí também embutido uma dimensão de crítica velada e, eventualmente, de afastamento deliberado em relação à ideia do arquivo clássico, tradicional, do arquivo institucionalizado. E nesse sentido, inclusive, enfim, esse arquivo institucionalizado, ele tem essa longuíssima história que vem da Grécia Antiga, vem do papel dos arcontes, né, dos magistrados, vem da própria ideia do arquê, né, a base da palavra arquivo, né, essa ideia de que você, no fundo, protege algo, mas também, no fundo, você direciona algo, né? Arquê significa comandar, ou seja, há ali, nos arcontes, uma dimensão de, digamos assim, de institucionalização, não tanto de um conhecimento sobre a sociedade, a comunidade, o passado, mas uma institucionalização de um controle sobre isso, de um poder sobre isso. Por exemplo, na Grécia Antiga, não era qualquer pessoa que podia ser um arconte, né? Ou seja, não era qualquer pessoa que poderia cuidar dos arquivos da polis, né? Qualquer que ela fosse. Esse sujeito tinha uma origem na cidadania, ou seja, na prática, nas classes abastadas da polis grega, e ele tinha o status de um legislador, né? De um juiz, de um magistrado, de alguém que poderia esclarecer eventuais conflitos, eventuais disputas, com base nos registros, ou seja, com base nos documentos. Então, já desde essa origem, há aí, assim, de forma subjacente, essa indicação de que os documentos de arquivo são documentos comprobatórios. Os documentos de arquivo são documentos que, entre aspas, falam a verdade. Os documentos de arquivo são os documentos, ou seriam os únicos documentos capazes, de alguma maneira, restituir um passado. Mas, se em algum momento você começa a valorizar a própria restituição desse passado, e uma restituição mais ampla, uma restituição que, no fundo, não vai mais falar de um indivíduo, vai falar de uma comunidade ou até de uma sociedade inteira. A própria ideia de história também se funda na Grécia Antiga. Você tem que se perguntar por que e para que isso. Ou seja, que relato é esse, quem faz esse relato, com que intenções faz esse relato e por que são os documentos de arquivo que vão sustentar esse relato. Tá? E quando eles não existem,
ou se fala de uma impossibilidade do relato, como se fala muito hoje na ideia de que, por exemplo, os primeiros 10 anos da história do cinema brasileiro, na verdade, são quase impossíveis de serem historiografados, porque não sobrou nada, nenhum filme, nenhum relato, nenhuma foto, nenhum documento, nenhuma carta, nada a respeito da produção que foi desenvolvida entre 1898 e 1908. E isso, de alguma maneira, enfim, se apresenta porque você está com uma concepção que diz que só há a história, ou a história só começa quando você tem um conjunto documental que possa alicerçar esse relato histórico. Essa concepção de arquivo ela só fez crescer com o tempo, e os arquivos quase sempre tinham uma função de comprovação, no fundo, de propriedade, né? Quer a propriedade fosse um pedaço de terra, quer a propriedade fosse um título nobiliário, quer a propriedade fosse uma riqueza qualquer, mas isso vai se ampliando e vai se distendendo e acaba chegando a uma espécie de concepção moderna de arquivo em que você passa a designar como documento, como fonte, praticamente tudo que nos cerca aí em nossa vida cotidiana, e isso acaba criando arquivos extremamente especializados, por exemplo, arquivos numismáticos, ou arquivos de vestuário, ou arquivos tecnológicos, etc. E não apenas aqueles arquivos de documentos impressos, né, de registros impressos, quase sempre arquivos cartoriais ou alguma coisa do gênero, que, digamos assim, formavam a própria ideia de arquivo até o século XIX. No entanto, quer você esteja num arquivo tradicional de papel, quer você esteja num arquivo, por exemplo, de joias, você, na verdade, ainda, e mais uma vez, está ali institucionalizando uma determinada coleção de peças que você transforma em documentos. Você está institucionalizando a ideia de que aquilo tem uma organicidade tal que possa contar uma história, e você, de alguma maneira, está ali reproduzindo uma certa utopia em que você vai contar essa história bem se você tiver todos os documentos que compuseram essa mesma história. Ou seja, todo arquivo ele tem, na sua própria concepção, no seu próprio desenho, na sua própria instauração, essa perspectiva utópica de dar conta de tudo que foi produzido por uma determinada sociedade ou grupo humano, numa determinada ação ou vivência, e uma história completa, absoluta, definitiva, só adviria, digamos assim, do momento em que tudo isso estivesse reunido. Quando, enfim, você percebe que isso de fato é uma quimera, e que, na verdade, o arquivo ele não só trabalha com o que ele consegue amealhar, com o que ele consegue incorporar, mas ele também trabalha com suas ausências, com as suas lacunas, ou até eventualmente com seus esquecimentos, quando os arquivos se tornam massivos, gigantescos, em que a massa documental não consegue ser processada, trabalhada a contento, não sei, muitos anos ou décadas. Eventualmente, os arquivos medievais ainda estão sendo, de alguma maneira, estudados pelos medievalistas 500, 600, 800, 1000 anos depois. Você percebe que, na verdade, um arquivo é uma dinâmica entre aquilo que sobrevive e aquilo que se perde. Se perde, às vezes, literalmente, fisicamente, ou aquilo que se perde por esquecimento, né? E que, na verdade, isso se transforma numa espécie de linguagem em que assim, o arquivo, como uma instituição hierarquizada, como uma instituição de poder, ele ganha essa dimensão, esse estatuto de poder organizar, de fato, os relatos, as narrativas, as histórias, a partir do momento em que você faz ou deixa de fazer patrimonialização
em que você articula ou deixa de articular certos conjuntos documentais, em que você permite ou não permite o acesso a esses conjuntos documentais. E nessa dinâmica de construção de um certo relato histórico, de um certo conjunto de relatos históricos, há aí, digamos assim, uma dimensão igualmente mítica na formulação da ideia de arquivo, que é a ideia de que existe um ponto inicial, uma origem, e que essa origem é o fator estruturante, digamos assim, de um certo conhecimento possível, ainda que particular, precário, parcial, lacunar, mas um conhecimento possível de um determinado fenômeno no tempo. É por isso que, inclusive, muitas das concepções, sobretudo em ciências humanas, mas não só, em relação a você conhecer o passado e conhecer o passado de uma forma, entre aspas, científica, se designam, às vezes, muitas vezes se autodesignam como arqueologias. Ou seja, o objetivo último, o afã de uma arqueologia é encontrar o ponto primeiro. Encontrar, digamos assim, o elemento que, de alguma maneira, vai estruturar um determinado fenômeno sociocultural, histórico, ao longo de pouco tempo ou muito tempo. E digamos assim, esse ponto primeiro seria um ponto-chave, digamos assim, na compreensão mesmo dos desdobramentos seguintes do fenômeno. Assim, uma influência muito grande sobre os estudos filosóficos, sociológicos, historiográficos, culturais contemporâneos, e isso traz embutido aí, assim, essa premissa de que, no fundo, o arquivo ele é uma instituição relacionada com a ideia de passado, e que seu objetivo maior é dar conta desse passado. Ainda que você possa, digamos assim, ter uma nuance ou ter até uma percepção crítica dessa ideia e estabelecer como, por exemplo, uma certa filosofia da história estabeleceu a ideia de que você não pode conhecer o passado enquanto tal, que você pode lidar com ele a partir de um espaço de escrita, de um tempo de escrita, que é sempre o presente do historiador, e nesse sentido, eventualmente, o historiador é uma pessoa implicada nesse processo, quer ele queira, quer ele não queira. Ainda que se possa estabelecer essa premissa crítica, a dimensão de origem ainda permanece. E, digamos assim, essa ideia de que você organiza um arquivo e ele se volta para dar conta de um passado cada vez mais remoto, ou ele se volta para tentar dar conta, digamos assim, de toda a linha do tempo que lhe cabe, desde o primeiríssimo momento, é uma ideia que, digamos assim, exclui de forma radical a possibilidade mesmo de você conhecer na ausência. E eu acho que uma antimemória é justamente a formulação a partir de uma ausência, a formulação a partir de uma recusa, a formulação a partir, na verdade, de uma perspectiva que não é mais o passado, mas é exatamente o oposto, que é, na verdade, de alguma maneira, criar para o futuro. Não é, inclusive, criar literalmente, de forma ficcional, uma fabulação pura, criar, digamos assim, procurando, na verdade, formular uma certa ideia que tem, eventualmente, conexões com o passado, mas formular essa ideia para um momento à frente. E, nesse sentido, um arquivo que se organiza e se institucionaliza e está voltado para dar conta apenas ou estritamente do passado,
ele vai necessariamente, no mínimo, negligenciar, para não se recusar formalmente, a se abrir para essas ausências e a se abrir para a possibilidade de articulação, se não de articulação, de especulação, de processos que atravessam o tempo, eventualmente vindos do passado, mas que não se esgotam no presente e que vão ser verificados, de fato, ali à frente, no futuro, um futuro que pode ser imediato, mas que pode ser muito distante, e que, de alguma maneira, digamos assim, redimensionam a própria relação que podemos ter com a valorização de aspectos anteriores ou com a formulação de aspectos que ainda nem estão claros, nem existem a certa altura. Nesse sentido, um livro que é um livro extraordinário para se pensar a ideia de arquivo é um livro chamado Mal de Arquivo, que é, na verdade, uma conferência reescrita um pouco depois, feita pelo Jacques Derrida, filósofo francês. Ele fez essa conferência em 1994. Era uma conferência a convite do Museu Freud, em Viena, era uma conferência, em princípio, relacionada aí com a ideia da psicanálise, ou com o pensamento do Freud, etc. E ele reviu a conferência e acabou editando esse texto sob a forma de livro em 1995. Um livro que foi traduzido já no Brasil. Em geral, é um livro que circula mais na área da psicanálise do que na área, por exemplo, da preservação ou da preservação audiovisual. Mas é um livro importante porque o que o Derrida vai se perguntar é justamente isso. Como lidar com a concepção clássica de arquivo, como entender essa concepção clássica, como destrinchar os limites e as limitações dessa concepção clássica de arquivo e como, eventualmente, chegar numa outra proposição, como fazer, eventualmente, o que eu chamaria de uma dialética entre o arquivo e o mal de arquivo, ou seja, entre essa propensão ao passado e a descoberta de que a ausência, a lacuna, pode ser muito mais operativa do que se imagina e digamos assim, desconstruir, desfazer, reorganizar a própria atuação do arquivo tradicional, emprestando a ele, digamos assim, uma dimensão nova, uma dimensão de renovação que ele até então não tinha. O Derrida destrincha, em parte, o pensamento do Freud, alguns textos do Freud, vai lá a partir de um para-operativo que o Freud apresentou ao final da sua trajetória intelectual, num texto famoso lá sobre Moisés, né? E esse para-operativo é um par que o Freud designou como, de um lado, a verdade material, e a gente poderia associar essa ideia de verdade material aos documentos enquanto tais, aos documentos físicos enquanto tais, e a ideia de verdade histórica, ou seja, Freud, na verdade, cria uma dissociação que, para o Derrida, ele não leva às últimas consequências, mas essa dissociação é uma dissociação já importante, porque, em vez de usarmos a nossa memória para retornarmos à verdade material que as informou, que as criou, que as definiu, o Freud sugere que, no fundo, essa escrita do inconsciente, essa escrita que, inclusive, também é lacunar, também é feita de esquecimentos, também de alguma maneira, rearticulada. Essa rearticulação, ela não só seria um outro discurso, essa verdade histórica, ou seja, já seria uma reorganização da experiência primeiro, mas o que está embutido na proposição do Freud, que o Derrida vai levar mais longe, é que essa reescrita, ela eventualmente é uma reescrita tão livre, tão liberta, digamos assim, dos seus condicionantes primeiros, não dos seus elementos primeiros, mas dos seus condicionantes primeiros, que eventualmente
você tem ali um sonho que aparentemente pode parecer louco, pode parecer tão cifrado que é um enigma, que é algo que você não vai conseguir entender, mesmo se procurar ao longo de muitos anos, etc. Enfim, há ali a possibilidade de você partir de um determinado momento de vida para uma nova vivência, ação, etc., a partir de uma proposição que não está nos termos originais, enfim, pensados, de alguma maneira trabalhados, de alguma maneira reunidos, mas está assim no relato que foi produzido a partir dessa base, desse conjunto. E nesse sentido, enfim, há uma discussão no Mal de Arquivo que não é só sobre o Freud, é sobre um historiador, um estudioso do Freud, um historiador judaico, e ele enfim, faz ali um relato extremamente meticuloso, segundo os rigores de uma ciência histórica contemporânea, para chegar no último capítulo e avançar, que a gente chamaria precariamente de hipóteses, que não tem nenhuma sustentação, a não ser por uma projeção à frente, que eventualmente ainda nem foi exatamente comprovado, de que, digamos assim, você está diante de um fenômeno que se repete, que, portanto, você pode conhecer mesmo sem ter base para tal, em que você vai buscar uma sustentação para esse conhecimento, não no passado, mas aí à frente, na medida em que você tem a expectativa, tem a busca, tem a percepção de que essa repetição veio a ocorrer e não já ocorreu, ou se ocorreu, ela não deixou vestígios, os documentos, as fontes se perderam, e você não se paralisa e você não deixa de fazer, digamos assim, uma projeção à frente, uma vivência à frente, uma vivência, inclusive, embasada e não às escuras, e não completamente aleatória, porque você não tem as bases, as supostas bases de uma prática social adequada, uma prática empírica adequada, fundada na ciência, etc. etc. Esse texto do Derrida é um texto extremamente ousado, provocativo, porque ele inverte a lógica digamos assim, do conhecimento, da investigação, quer do fenômeno psíquico, quer do fenômeno histórico, e abre uma perspectiva nova, bastante sugestiva aí, no sentido não só de você talvez pensar os acervos dos arquivos tradicionais de uma outra maneira, mas abre a possibilidade de você constituir novos acervos em novos arranjos, em novas inserções sociais e geográficas que, inclusive, não se organizem visando a institucionalização pública estrita, o que significa, inclusive, no Brasil, endereçar essas práticas ao Estado, a sustentação financeira pelo Estado, a incorporação pelo Estado, e no fundo, assim, não é uma patrimonialização pelo Estado, é uma paternalização pelo Estado. E a palavra paternalização aqui não é só digamos assim, um vocábulo de um certo jogo e prática políticos, ela tem a ver, inclusive, com a hipótese central e original do Freud, de que, no fundo, enfim, o que estrutura o inconsciente é o parricídio original e assim, essa hierarquização patriarcal, falocêntrica, heteronormativa. A gente pode distender isso para tudo que se critica hoje numa perspectiva de descolonização. E, nesse sentido, inclusive, não é à toa que muitos críticos, sobretudo jovens e periféricos, nos últimos tempos, têm falado contra
as instituições arquivísticas audiovisuais brasileiras, no sentido de que elas não se abrem, não dão acesso, não são permeáveis, não têm cuidado com uma memória outra ou memórias outras, são patriarcais, são normativas, são elitistas, enfim, não tem ali a diversidade necessária para lidar com, digamos assim, as questões e as exigências e as demandas do mundo contemporâneo. Então, se a gente quiser, inclusive, explorar um pouco mais essa dimensão aí, digamos assim, de configuração de um arquivo, e, em particular, de configuração de um arquivo audiovisual, a gente vai ver que mesmo um mundo, em geral, considerado à parte na sociedade brasileira, já que, enfim, o audiovisual brasileiro ele parece sempre um eterno filho pródigo, ou um enjeitado, ou alguma coisa do gênero, né? O Estado paternalmente diz que cuida dele, mas não cuida de fato. Se a gente considerar isso dentro dessa realidade, a noção de arquivo ela ainda é mais aguda em suas contradições, tendo em vista, de um lado, o quanto se perdeu dessa história, tendo em vista, do outro lado, o quanto ela é pouco acessível hoje em dia e o quanto, na verdade, você, por ter concentrado em instituições de Estado, na maior parte dessa história, ou instituições públicas, na maior parte dessa história, ao longo da segunda metade do século XX, principalmente, a maior parte dos acervos que existiam, enfim, espalhados pelo país de uma forma ou de outra, você percebe que, inclusive, essa dimensão de arquivo, ela também, enfim, suscitou, ou pode ser considerada, uma dimensão de perda muito grande. Eu estou aqui falando com vocês que na verdade, estudam num programa de pós-graduação em Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é uma cidade que tem uma trajetória cinematográfica, por exemplo, muito antiga, uma trajetória que tem um nome que atravessa durante, sei lá, 3, 4 décadas, que é o de João Carriço, e 200, talvez 300 rolos nitratos originais feitos por ele se perderam no incêndio da Cinemateca Brasileira em 2016. Então, por exemplo, a própria memória, no sentido mais institucional, mais corriqueiro, mais clássico, uma memória audiovisual de uma cidade como Juiz de Fora foi tremendamente abreviado a certa altura, enfim, por todas as injunções que um arquivo clássico tem e por tudo que isso significa, eventualmente, não só de dificuldade de acesso, mas muitas vezes de perda definitiva, se você está numa perspectiva mais tradicional de construção aí, por exemplo, do relato histórico. Mas, por outro lado, se a gente pensa de uma maneira diferente, se a gente parte não da presença, mas da ausência, se a gente considera não a ideia da memória, mas a ideia da antimemória, talvez a gente possa construir alguma outra coisa que signifique a vivência de uma cidade como Juiz de Fora e a proposição aí de algo que atravesse um determinado momento de tempo e que signifique, talvez, compreender, talvez propor, talvez simplesmente existir de uma outra maneira, a partir aí não de uma camisa de força que o passado pode representar, mas de uma liberdade de proposição e de existência que o futuro, esse futuro que desapareceu aí do horizonte de praticamente o mundo inteiro, nesse momento neoliberal, essa possibilidade que o futuro pode nos oferecer quando a gente, na verdade, fabula, quando a gente, na verdade, experimenta, quando a gente, na verdade, ousa, quando a gente, na verdade, vai em busca não daquilo que se perdeu e simplesmente lamenta,
mas vai em busca daquilo que pode ter existido, ou até existiu, mas que não está ali, está ausente às vezes em definitivo, mas que de alguma maneira eu possa, não é recriar, mas criar, que eu possa, até com todo o rigor científico possível, que eu possa estrategicamente, enfim, estatuir, colocar, trazer à tona, trazer à vida e estabelecer ali como um relato possível que pode não se digamos assim, pode não se tornar verdadeiro, pode não se comprovar aí à frente, mas ele é uma possibilidade. Então, em vez de ver o arquivo de uma maneira até utilitarista, apenas como uma instituição que fornece bases, fontes para trabalhos e coisas do gênero, ver no arquivo uma outra possibilidade, ou um outro conjunto de possibilidades, e reabrir aí aquilo que depois dessa pandemia absolutamente trágica para o mundo inteiro, é uma necessidade, eu diria, visceral desse tempo novo que começa agora, quando a pandemia está acabando, e que está um pouco expressa aí na proposição do próprio seminário, desses corpos em fuga que precisam ser construídos. Como construir esses corpos em fuga? Se uma mínima contribuição à preservação pode dar, eu acho que passa por se repensar a ideia de arquivo e repensar as práticas de arquivo e repensar as estratégias, inclusive políticas de arquivo, e entender que o arquivo não é essa instituição fossilizada no tempo. O arquivo, na verdade, é uma forma em aberto de lidar com o tempo. Enfim, eu acho que já falei bastante, o que era para ser uma conversa virou um monólogo. Acho que Luiz pode voltar aqui para junto dessa conversa. E também, enfim, eu acho que tem um chat, e se o pessoal quiser perguntar através do chat, a gente está aqui para iniciar a conversa e deixar o monólogo de lado. Bom, Hernani, queria agradecer muitíssimo a sua fala, né? Acho que é uma fala, enfim, muito instigante, né? Cheia de sugestões para a gente pensar, repensar, né? Noções de enfim, memória, história, arquivo, né? Através justamente da antimemória, ou seja, né? Dessa possibilidade de reinvenção, não pela presença, mas pela ausência. Acho que, enfim, você, né, traz aqui uma série de questões interessantes para a gente pensar, né? No momento em que, enfim, as próprias noções de história, né, as próprias noções de passado, de presente, de futuro, está tudo sendo submetido, na verdade, a uma bateria de ataques, de ameaças, de tudo quanto é forma, né? Então, quer dizer, como é que a gente pode pensar em se reinventar também, né? Quer dizer, não é só em garantir as instituições que estão sob ataque hoje, mas como é que a gente pode repensar as próprias formas de pensar o passado, as próprias formas de construir esse discurso, né? Então, acho que tem essa dimensão política também que me pareceu muito importante, assim, né? Muito evidente assim, na sua fala, né? Enfim, eu queria fazer o convite, então, para as pessoas que estão nos acompanhando, se quiserem fazer perguntas, direcionar aqui para o chat, né? Eu fiz fui fazendo anotações enquanto você estava falando, eu também tenho algumas perguntas, né? Eu queria começar por uma, Hernani, que é o seguinte. Então, a gente tem aqui os estudantes, enfim, está todo mundo, né, preocupado com isso, com essa questão, mas como é que fica a questão da formação, né? Quer dizer, como é que a gente pode pensar, por exemplo, na formação de novos profissionais interessados, por exemplo, na questão da preservação? Mas por quê? Uma vez que a gente está distante de um pensamento contemporâneo como esse que você apresentou, mas também a gente não resolveu as etapas anteriores. A gente não chegou sequer perto de resolver aquilo que a gente entende por uma instituição
de arquivo clássica nos moldes mais tradicionais, ou seja, a gente não passou pela etapa anterior e a gente se vê na contingência de ter que pensar estratégias futuras, né? Como é que você vê a questão, por exemplo, da formação disso, né? De novos profissionais, de jovens, de pessoas que eventualmente possam se interessar por esse tema, por esse assunto, por uma nova perspectiva? Olha, Luiz, isso é uma boa questão, porque eu acho que esse momento histórico que a gente vive, ele trouxe uma grande lição. Você aparentemente teve que parar o mundo, né? Porque a pandemia, digamos assim, ela nos obrigou a ir para dentro de casa, nos obrigou a ficar distantes uns dos outros, nos obrigou a trabalhar remotamente, etc. Mas, na verdade, assim, o mundo não parou de fato. Ele se reorganizou enquanto tudo isso estava acontecendo. E no momento que ele está se reorganizando, no fundo, é como se você tivesse que mudar as suas práticas, os seus pensamentos, as suas concepções, as suas ferramentas com o carro andando. Ou seja, você não tem a possibilidade de parar o carro, olhar para o carro, entender que aquele carro talvez já não seja mais o carro adequado, tem que arrumar outro. Não, você tem que fazer isso com o carro andando. E esse carro, ele não é um carro que permanece enquanto tal. Não é o Fusquinha de 1936 que eventualmente eu estava dirigindo em 2021. Ele eventualmente, nesse processo de já estar em movimento, ele vira alguma outra coisa que não é mais um Fusca. Tá? E eventualmente eu nem me dou conta de que isso está ocorrendo, porque eu estou dentro dele, não estou fora dele olhando para ele. Eu diria que a preservação audiovisual vive mais ou menos essa mesma situação. Eu concordo com você, a gente, no mundo da preservação audiovisual, a gente nem chegou exatamente a ter o arquivo clássico. A gente tem um conjunto de arquivos que lidam com uma memória audiovisual brasileira e mundial espalhados pelo país. São mais de 60 arquivos que de alguma maneira, se colocaram aí essa missão, esse trabalho. A grande maioria são de instituições públicas e governamentais, algumas são de instituições públicas e privadas, mas é muito raro você encontrar um arquivo que, na verdade, é de uma pessoa e não de uma instituição. Basicamente, você teve as cinematecas no início, depois os museus de imagem e do som, depois museus regionais um pouco menores, mas em nenhuma dessas três fases você, de fato, conseguiu equacionar um passado que, inclusive, já desapareceu a rigor, que era o mundo da película. Isso diz muito de uma certa desvalorização que esse patrimônio tem no Brasil, mas o fato de a área ser desvalorizada, dela não ter conseguido se organizar, não ter atingido um status adequado, etc., não pode ser um motivo para você não perceber que, mesmo ela não tendo atingido esse status, já mudou tudo à volta dela. Né? E esse já mudou tudo à volta dela implica duas coisas. Primeiro, vamos aplicar a mesma lógica para esse novo momento que existia em relação ao momento anterior. É pertinente essa aplicação da mesma lógica. Vamos, mais uma vez, patrimonializar, institucionalizar, arquivar o mundo digital da mesma forma como a gente tentou fazer com o mundo analógico. E, em grande medida, o mundo analógico não foi equacionado porque houve essa excessiva centralização. Né? Não havia condições financeiras, técnicas, humanas de você dar conta de um objeto inteiro, do tamanho que tinha, por exemplo, o cinema brasileiro, com 2, 3, 4, 5 instituições, e nem com 20, 30, 40, 50, como se provou 125 anos depois. Ou seja, você precisava ter tido uma outra estratégia que acabou não se apresentando. Em parte, a gente pagou um preço de incorporar uma lógica que, na verdade, é anterior ao próprio cinema, que é essa lógica das grandes instituições arquivísticas, das bibliotecas nacionais, dos arquivos nacionais, etc., e que também não deram conta dos seus respectivos campos. É porque a gente não fala isso
no Brasil correntemente, mas eu costumo dar muito esse exemplo, né? Machado de Assis é um grande escritor, super considerado, tem uma obra, digamos assim, que tem um valor incomensurável, mas todas as peças de teatro do Machado de Assis se perderam. E aí você se pergunta, bom, ele era um autor desconhecido quando ele montou as peças de teatro dele? Não, não era, já era um cara super valorizado no tempo dele. Não havia historiadores, não havia instituições, já havia, mínimas, mas já havia. Não houve ninguém do mundo do teatro que se interessasse em recolher aqueles textos e tal. Não houve. Aí eu estou usando um exemplo, eu poderia dar centenas. Né? Então, que eu acho que no mundo do cinema e do audiovisual, as perdas são muito mais sensíveis, talvez até por uma proximidade maior que a gente tem com isso, e talvez por uma fragilidade maior que esse objeto tenha, mas não é uma exclusividade dessa área você, na verdade, ter perdido coleções, acervos, documentos, obras, de uma maneira geral. Mas eu diria, e concordando com você, que esse mundo anterior não conseguiu se resolver, não conseguiu atingir uma maturidade, não conseguiu, de fato, realizar a tarefa que se propôs, que era salvaguardar essa memória audiovisual brasileira. E, quando eu digo salvaguardar, não é só conservar fisicamente, é devolver essa memória para a sociedade de uma forma adequada, como um acesso democrático, de qualidade técnica, etc. Mas o fato de não ter conseguido se resolver não vai eliminar o fato de que o mundo já mudou, de que o digital está aí, de que tudo já se transformou, e a questão permanece. Vamos aplicar o mesmo modelo para a produção do mundo digital, que é uma produção muito maior, muito mais expressiva, numericamente falando, do que a anterior, ou vamos ter que mudar um pouco as nossas concepções e estratégias. E aqui eu te trago um outro pensador, que é um pensador do campo da preservação audiovisual, que é o Paulo Kerk-Uzay, e ele redigiu um manifesto, muitos anos atrás, chamado Manifesto Lindgren, e nesse manifesto, a primeira afirmação, o primeiro aforismo é: a gente precisa aprender a deixar os filmes morrerem. Né? Que é aquela coisa que o Freud já tinha dito em relação à psique, né? Assim, nós não vamos lembrar de tudo. A própria mente esconde certas coisas para que nós não venhamos a sofrer. E uma outra coisa a morte faz parte do processo. Então, a gente precisa aprender a conviver com a morte e a lidar com as ausências. Porque a ausência não precisa ser apenas um esquecimento, pode, frequentemente, uma perda definitiva. Então, isso faz parte do processo. É que a lógica mítica da preservação, que é essa lógica que eu vou voltar à origem, ela diz que eu tenho que salvar tudo. Esse salvacionismo, que é uma coisa muito ligada à cultura judaica, não é à toa que Derrida foi buscar o Freud, foi buscar o historiador judaico, etc. Ele, na verdade, é uma mitologia, ela não é uma realidade. Então, a primeira coisa se há alguma chance de lidar com o volume absolutamente gigantesco de material audiovisual digital que existe no mundo hoje, e aí vou te dar 2 números muito sugestivos. O mundo produziu em 2021, de janeiro a outubro, 3 zettabytes de material digital, de informação digital. Desse volume absolutamente descomunal, 87% do tráfego na internet foi de vídeos. Ou seja, de fato, hoje a comunicação ela é basicamente audiovisual. Então, esse volume é descomunal. E o Brasil é um dos maiores usuários de internet do mundo. O que quer dizer que o Brasil é um dos maiores produtores de vídeos do mundo. Como você vai guardar isso? Uma instituição seria capaz de guardar isso? Quanto custaria para essa instituição tentar guardar isso? E mesmo se ela fosse possível
mesmo se fosse possível para ela guardar tudo isso e automatizar, por exemplo, a catalogação, a indexação, etc., porque isso é possível hoje em dia. Você já tem programas que fazem isso. Isso serviria a quem, né? Quem é que vai ver, de fato, isso para processar essas coisas todas? Qual é o conjunto de historiadores do futuro imediato que vai se lançar essa tarefa absolutamente maníaca, hercúlea, maluca, etc.? Não, as escolhas serão feitas. Como a mente ou o inconsciente seleciona, a gente tem que selecionar, tem que definir ali um objeto, um campo, um limite, e tem que se lançar essa tarefa. Para mim, o mundo digital implica uma outra estratégia de preservação, que não é mais essa da instituição arquivística clássica. Você precisa repensar esse modelo, porque senão você não tem um mínimo sampler, ou seja, uma mínima amostragem para levar para daqui a 100 anos. Você vai perder quase tudo, e aí essa amostragem ela vai ser, digamos assim, tão limitada que ela não vai proporcionar um relato mais substancial, ou relatos mais substanciais. E como eu acho que isso vai acontecer, eu não trouxe aqui a ideia da antimemória por acaso. Eu acho que você vai precisar desenvolver concepções, estratégias, arcabouços de antimemória, como uma forma, inclusive, de lidar com esse buraco gigantesco digital que vai se criar no Brasil, em termos, digamos assim, de materiais que você possa ter ali daqui a 30 anos, 50 anos, 100 anos. A fragilidade estrutural disso no Brasil é tão grande que mesmo numa área que é o campo artístico, né, que é um campo que se organiza melhor, que tem uma valorização social maior, mesmo nesse campo as perdas já são muito significativas. A quantidade de relatos que eu ouço de realizadores audiovisuais que perderam seus materiais de um jeito ou de outro é absolutamente espantosa. E isso significa, na verdade, que você vai ter aí à frente a mesma dificuldade, por exemplo, eu e você tivemos como historiadores de um passado cinematográfico brasileiro mais remoto, a mesma dificuldade que a gente teve, porque os filmes tinham se perdido, porque, sei lá, a Bela Época não tem nada, ou a Atlântida dos anos 40 não tem nada, ou enfim. A gente olhava para muitos lados e não encontrava quase nada. Então, o exercício de produção de relato histórico ela era muitas vezes um exercício de uma especulação tão radical que você mesmo dizia, olha, estou pensando isso, mas não sei se tem qualquer base para isso. O que significa que eu acho que hoje, dados interesses dentro da sociedade, até por políticas de afirmação, por reformulação, digamos assim, das bases da sociedade brasileira, que chegou a esse desastre monumental, você tem que ter uma estratégia que é uma estratégia comunitária. Ou seja, se você não se reúne na sua própria comunidade para cuidar dela, e cuidar de várias maneiras, mas também da memória dela, você não vai ter muita chance aí à frente, né? Essas comunidades vão aparecer e desaparecer muito rapidamente. E uma das virtudes de você produzir essa memória não é só a possibilidade de ter uma história, é a possibilidade de você enraizar as pessoas num lugar. Porque esse processo de gentrificação, de especulação desenfreada, de destruição dos espaços, não são só os espaços da natureza que estão sendo destruídos, os espaços da sociabilidade humana também estão sendo destruídos numa velocidade, às vezes, espantosa. Então, uma das formas pelas quais você luta por isso é você dando uma espécie de basta, você parando, você dizendo, não, aqui existe uma vivência que é importante, que deve ser mantida, que deve ser levada adiante. Uma das formas de ser levada adiante é cultivar a memória dessa comunidade. Então, eu acho que, de um lado, o mundo digital criou muitas ferramentas acessíveis para você desenvolver esse trabalho de uma forma minimamente adequada, coisa que não existia na era da película, né, que era uma coisa tão especializada e tão cara que você precisava de máquinas que não era qualquer pessoa que podia ter dentro de casa, muito pelo contrário. Mas no mundo digital, não. No mundo digital, você pode ter acesso aos equipamentos, aos programas, e você pode criar estratégias
que mesmo que sejam estratégias precárias, são alguma estratégia. Eu costumo dizer que uma estratégia precária tem alguma chance de sobreviver. Nenhuma estratégia já está morta de nascença, né? Então, eu acho que a gente está apenas começando, porque estamos ainda saindo da pandemia, mas essa discussão de modelos de preservação audiovisual, ela tem que se apresentar cada vez mais, ela tem que crescer e ela tem que, no fundo, repensar as suas estratégias, porque se a gente colocar mais uma vez nas costas do Estado a tarefa inteira, não vai acontecer. Perfeito. E foi muito legal você ter falado do Paulo Kerkuozai. Eu tinha até anotado isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Quer dizer, essa questão de que não se pode arquivar tudo, não se pode salvar tudo, né? Quer dizer, nesse texto que você fala, que é uma coisa interessante, que é pensar qual é o lugar da seleção, né? Dentro de uma antimemória. Como é que a antimemória lida com o processo de seleção? Quer dizer, então, são coisas assim que eu acho que, né, a gente poderia pensar, enfim, num processo a longo prazo. Mas, Hernani, tem aqui, já chegou, tem comentários aqui, vários comentários, e tem também uma pergunta que eu já queria fazer para você, que é da Monique Alves, tá? Ela diz o seguinte: Hernani, queria que você comentasse sobre obras que utilizam a reconstituição de arquivos para construir novos filmes e novas histórias. Como a preservação se dá nesse sentido? É a pergunta da Monique. Tá. Bom, de alguma maneira, esse cinema de reapropriação, esse cinema de arquivo, esse cinema, digamos assim, que utiliza fontes mais antigas e as reorganiza em alguma medida, é alguma coisa que já existe há muito tempo, tem mais de 50 anos, como uma prática mais regular, mas a rigor remonta lá, por exemplo, ao filme da Esther Chubby, lá, A Queda do Império Romanov, que é um filme em que ela não rodou um plano sequer, ela reuniu diferentes filmagens que, enfim, existiam ali na antiga Rússia czarista e no início da União Soviética, da antiga União Soviética, e ela criou um relato histórico a partir de materiais de arquivo. Então, a rigor, esse teria sido o primeiro filme, de fato, constituído a partir de fontes outras que não, assim, a criação direta do próprio realizador. Isso está para fazer um século, acho que o filme é de 1926, se não me engano. Agora, essa prática ela se tornou mais comum dos anos 80 para cá, dos anos 80 do século passado para cá, e explodiu no século XXI. E aí tem, digamos assim, algumas questões embutidas. Acho que Monique, você está pensando qual é a qualificação, qual é o estatuto, qual é a natureza dessas imagens, digamos assim, em relação ao que elas ontologicamente são ou eram ali em sua fonte original, vamos usar esses termos, e como ela eventualmente se apresenta, ou se reapresenta, ou se redimensiona na articulação que é feita sobre ela na nova obra. Em princípio, você tem aí a ideia da colagem, né? E essa ideia da colagem, ou seja, de você não produzir diretamente os materiais de trabalho, mas reunir materiais que já existem por um ou por outro motivo e articulá-los ali a partir de relações possíveis ou necessárias ou inventadas que você possa atribuir a esses materiais. A maior parte dos filmes que trabalha com material de arquivo assume uma configuração discursiva que é aproximada à ideia do relato histórico. Os historiadores eles têm um enorme pé atrás com isso, porque, digamos assim, faltaria ali o rigor metodológico, faltaria ali a crítica das fontes, faltaria ali o confronto de fontes, etc. E muitas vezes o filme surge de uma maneira muito impositiva, como se ele estivesse, de fato, contando a história. Às vezes, você desmonta esse tipo de equação de uma maneira muito simples,
por exemplo, o famoso Shoah, né, que é um conjunto de relatos a respeito dos campos de concentração, mas sem mostrar imagens dos campos, porque, em princípio, elas não existiriam. Muito pouco foi filmado dentro de um campo de concentração e extermínio. Mas seriam relatos imediatos, diretos, sem intervenção do realizador, etc. Mas quem conhece cinema sabe que tem luz, sabe que foi preparado um set, sabe que mudou o ângulo de câmera, teve corte, sabe que, às vezes, enfim, o arranjo dos elementos de continuidade mudou, e você diz, pô, mas não foi feito num mesmo momento, etc. Você desmonta muito fácil esse tipo de proposição que se quer verdade histórica e que, às vezes, não consegue nem articular, digamos assim, os elementos que propiciariam uma percepção de que aquilo aparentemente foi feito de forma documental estrita, quase como se fosse um mero registro observacional. E o mesmo, eventualmente, você poderia considerar em relação a esses filmes mais tradicionais de materiais de arquivo, e você se perguntar se eles estão sendo utilizados ali como fontes estritas da história, ou se eles estão sendo utilizados para, digamos assim, reforçar o caráter dramático da narração. Por exemplo, um realizador como Eduardo Escorel, ele defende a ideia de que, se você vai utilizar o trecho de um filme anterior, antigo, você tem que situá-lo, contextualizá-lo adequadamente em relação ao que ele representava em seu momento original de criação. Você tem que respeitar esse material como fonte histórica, estrita, história como ciência ou como proposição de ciência. Mas a grande maioria dos filmes não faz isso, e muitas vezes esses relatos pretensamente históricos em cinema, eles falseiam, digamos assim, essa relação entre um plano e outro, entre uma fonte audiovisual e outra, e muitas vezes criam articulações que podem ser lícitas, como assim, uma investigação mais aberta, mais ampla do passado, mas que muitas vezes soam como um grande falseamento, né, de narrativas que já existem em outras formas, em outros suportes, já tem livros, já tem, digamos assim, um conjunto de fontes diretamente impressas enquanto tal, sem nenhum tipo de intervenção. E você, inclusive, nos filmes ditos históricos, né, nesse gênero que existe dentro aí do cinema mais comercial, você hoje, inclusive, tem muitos sites que ficam ali comparando. O filme apresentou assim, mas o relato supostamente histórico verdadeiro era assado. Muitos filmes tomam liberdades em relação a isso, mas a questão digamos assim, do material de arquivo, eu acho que deve ser visto numa outra dimensão. Eu lembro muito de um realizador húngaro chamado Peter Forgách, em que ele tomava como premissa de trabalho só trabalhar com material de arquivo, e só trabalhar com material de arquivo Não sei se não sei se é só comigo aqui, mas parece que o Hernani deu uma Travou para mim aqui também. Caímos e voltamos? Agora voltou. O Peter Forgách, ele prefere trabalhar só com materiais de arquivos que não sejam os filmes profissionais, que sejam os filmes ditos amadores ou, particularmente, os filmes familiares. Aqueles registros privados, íntimos, que não tinham a pretensão de ganhar um foro público e que, para eles, são documentos nesses materiais alguma coisa que uma história mais tradicional ou que uma história científica normalmente não traz à tona, que é como é que essas pessoas se comportavam diante ali do momento histórico, que podia ser um momento consciente ou não. Por exemplo, a Hungria foi o país mais afetado pela perseguição nazista, e foi o país que perdeu a maior parte da sua população em campos de extermínio.
nem tanto pela questão judaica, mas muito pela questão da origem cigana, e também porque, digamos assim, acho que 1/3 dos membros do Partido Comunista Húngaro morreram em campos de concentração nazistas. E ele, por exemplo, tem filmes em que você vê como é que uma certa elite húngara vivia ali na década de 30 do século passado, ou seja, um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes de toda essa tragédia que os campos trouxeram, e você percebe que as pessoas não têm a menor consciência de que uma certa elite húngara se mantém distante das contradições de seu tempo. Ela, na verdade, pratica um alheamento em relação, digamos assim, ao devir histórico que a cerca. Os filmes do Forgát, às vezes, são sobre esse alheamento, e não tanto no dia tal, o primeiro-ministro húngaro fez isso ou deixou de fazer aquilo, etc. E que é uma dimensão importante para a imagem em movimento. Godard costuma dizer que a verdadeira história é sempre uma história audiovisual. Por quê? Porque o livro de história escrito, ele tem um relato que, mais das vezes, tenta se ater às referências factuais, às fontes concretas, materiais, e ele quer um relato objetivo. E, portanto, ele não captura a emoção daquele sujeito anônimo que foi enviado para a frente de batalha na Segunda Guerra Mundial, mas que é uma pessoa que ama, que sofre, que deseja, que vive, que sobrevive, que morre. Nesse sentido, você confrontar um indivíduo ou um país inteiro, uma nação inteira, com essa dimensão oculta da história, que é a dimensão viva do viver, né? Que é uma dimensão que a gente poderia prosaicamente chamar de emocional, ela é uma dimensão extraordinária. Tem um filme italiano recente, que é do Michele Manzolini, chama-se Il Varco, em que ele pega relatos dos soldados italianos que foram enviados para a frente russa e que morreram quase todos. Então, ele pega as cartas que sobreviveram e que esses soldados enviavam para os familiares, para os amores, etc. E ele confronta esses relatos com imagens desse deslocamento das tropas, desde a Itália até a chegada lá no território soviético, e mostra como os relatos contrastam violentamente com a natureza aparentemente alegre, heróica, positiva das imagens, né? Então, esse tipo de trabalho com um material de arquivo me parece muito mais significativo, muito mais interessante, e que indica aquilo que, de fato, uma fonte como o audiovisual pode acrescentar a esse conhecimento da história, esse conhecimento do passado, que é essa dimensão que eu chamo de dramática. E nesse sentido, você encaminhando isso para uma dimensão mais aberta, mais ampla, essa dimensão dramática, essa dimensão de fabulação, ela pode ser, inclusive, completamente inventada, por exemplo, num filme como o do Michele, porque você pode confrontar esses relatos da correspondência dos soldados com alguma outra coisa que não tem base factual ou não tem uma materialidade histórica concreta. Simplesmente você inventou aquilo. Isso vai tornar esse relato menos digamos, rigoroso, menos verdadeiro, menos isso, menos aquilo? Não. Na verdade, ele pode, inclusive, amplificar aí um suposto grau de verdade que você teria dentro dessa apresentação, dessa narrativa, etc. Então, existem muitos caminhos, existem muitas possibilidades, mas depois de talvez 30 anos desse tipo de cinema nos cercando, eu acho que hoje, se você for buscar aqueles exemplares mais interessantes, você não vai muito além, talvez, de 200, 300 títulos, porque a grande maioria fez aquilo que é terrível, né? Que é ilustrar uma fala, né? Alguém dá um depoimento, ou seja, alguém dá um testemunho, alguém vai lá recorrer à sua memória, que às vezes pode estar bem comprometida, e aí você vai buscar a imagem de arquivo para ilustrar o que a pessoa está falando,
para criar ali uma redundância, e essa redundância ela surge para supostamente criar um índice de verdade, né? Olha o que ele está falando, olha aqui, tem uma fonte histórica que comprova. Bom, muitas vezes, inclusive, não é nem digamos assim, a questão de você pôr em xeque a imagem de arquivo que está sustentando esse índice de verdade. Muitas vezes você deve se perguntar se um relato de memória pode ser considerado, de fato, um relato histórico fidedigno, ou embasado, ou adequado, ou com o mesmo valor de fonte histórica material. Eu acho que tem muitas questões e muitas contradições nesses processos, e isso significa, na verdade, você estar atento, sobretudo, à estratégia e à estrutura das obras que estão lidando com esses materiais de arquivo. Maravilha. Hernani, tem aqui alguns comentários que eu queria ler. Tem da Elisa Dias Müller, que diz o seguinte: ontem a fala da Anairá, que foi convidada da mesa de ontem, né, acabou que se comunicou com a sua, sobre também outras formas de olhar o passado e o futuro através da moda, no caso. Muito bom. E aqui tem uma sequência aqui de comentários do Luiz Carlos Oliveira Júnior, que acho que talvez você queira comentar também, né? Então, vamos lá. Que é o seguinte: querido Hernani, obrigado pela exposição maravilhosa, como sempre. Parece-me que o mundo digital, a despeito das nuvens infinitas, já não funciona na lógica do arquivo, mas na do compartilhamento. Aí, em seguida, em vez de fotografar e colar no álbum, você compartilha ao vivo suas vivências. Isso cria outra dinâmica de preservação, porque me parece que a economia das imagens é a do puro presente. E aí, concluindo, para ficar em Freud, é um mundo hipermnésico, como os sonhos, mas amnésico simultaneamente. Um grande desafio para o futuro dos arquivos, me parece. É isso. Se você quiser comentar. Vou comentar. Primeiro, Elisa, obrigado por essa lembrança, e que bom que outras pessoas estão falando nessa dimensão de abertura, né? Porque eu particularmente acho que uma certa ideia de vida, não é nem uma certa ideia de história de cinema, de arquivo disso, daquilo, mas uma certa ideia de vida se encerrou aí em 2020. Né? Para mim, eu costumo brincar que o século XX, que começou lá em 1870, acabou aqui em 2020, e se acabou, a gente tem que começar a buscar o século XXI de fato, e me parece que a pandemia ela tem um valor maior para mim, porque ela foi tão trágica, tão devastadora, é uma mortandade tão grande, que você não tem como considerar isso um mero acidente de percurso, uma coisa trivial, algo que faz parte, etc. Ainda que a gente saiba que endemias, pandemias, etc., existem há séculos, mas é algo que me parece revelar aí o fracasso de uma certa concepção de mundo que a gente precisa rever urgentemente, e, de fato, a gente precisa não só enterrar literalmente nossos mortos, mas enterrar uma certa história e buscar outras. Né? E eu acho que a ideia de ter várias histórias funcionando, existindo simultaneamente, me parece absolutamente necessária a essa altura, porque tudo sempre cai numa chave única, tudo sempre cai num diapasão único, e, enfim, a gente só vai aprofundar os problemas e aprofundar as tragédias se a gente seguir nessa ladeira abaixo absolutamente trágica. Oi, Luiz, tudo bem? Não, concordo inteiramente com você, e acho que você, como Derrida, que usa as mesmas palavras que você usa em relação ao Freud, ele no fundo está indicando alguma coisa que ele nem viu. O Derrida já morreu há muitos anos atrás, que é essa impossibilidade da ideia de arquivo de dar conta do mundo atual. Ele conheceu o digital ali de alguma maneira, mas muito na sua infância, e essa ditadura do presente, que, sobretudo, essa coisa louca de Instagram e linha do tempo de Facebook e outras coisas similares instauraram, né? Quer dizer, você todo dia olha
uma rede social que a toda hora, a todo momento, a todo milissegundo te apresenta essa cascata de imagens e que, no fundo, enfim, relativamente igual, né? As coisas são muito parecidas nesse território. Esse tempo presente, ele, tecnicamente falando, para a preservação audiovisual, é um desafio colossal, porque você pode preservar o videozinho, mas o videozinho não existe, enquanto tal, dissociado de seu contexto imediato, não só de apresentação pública, mas de fruição pública. Ou seja, se é no celular e né, num dispositivo, não é nem dispositivo, eu não sei os nomes dessas coisas, mas enfim, nesse serviço chamado Instagram, por exemplo, eu deveria ser capaz de preservar, na verdade, o contexto como um todo. Bom, o grau de dificuldade que isso cria para, por exemplo, eu preservar um vídeo, e na verdade não seria um vídeo, seriam milhões de vídeos, etc., é de tal ordem que não só implica estruturas gigantescas, conhecimento profundo, muito dinheiro, muita gente, etc., mas vai acabar, na verdade, se inviabilizando enquanto tal e digamos assim, não criando digamos assim, uma conexão com aquela dimensão que eu acho fundamental, que é a dimensão de comunidade. As comunidades virtuais, elas inclusive são difíceis de serem rastreadas, né? Eu sei que existem grupos e coletivos e isso e aquilo, mas o alcance disso, inclusive, às vezes é muito complicado. Você, por exemplo, se você entrar nessa dimensão e tentar dar conta dela, você vai ter que ter uma tal estrutura, quase um grande irmão da preservação audiovisual mundial, que você vai fracassar redondamente logo no primeiro momento. Então, eu acho que uma das questões é essa ideia de tempo presente. Tá? Então, quando a dimensão utópica, com todos os seus problemas, contradições, etc., ela enfim, caiu por terra ali em torno da Segunda Guerra Mundial enfim, você passou a duvidar do sonho, né? Por isso que o Malraux vai falar no sonho, né? Vai falar que o sonho é tão importante quanto a lembrança, né? Escreveu isso ali por volta de 1967. Ele está dizendo assim, não é uma questão de você tratar um ou outro como verdade, é uma questão de você considerar a dinâmica de um e de outro. Tá? Então, eu acho que, digamos, tem um estatuto diferente e tem uma abertura para a vida diferente. Você pode também lidar com o passado, não há nenhum problema em ir por esse caminho, e a gente já foi muito por esse caminho, e tem coisas incríveis feitas a partir desse caminho. Eu mesmo, minha vida foi por esse caminho, foi pelo passado, mas a certa altura esse caminho meio que está, se não esgotado, mas engessado, a perspectiva outra, que seria o futuro, está desconsiderada. Essa ditadura do presente, que virou uma mercadoria, virou um commodity, virou uma lógica, né? Você vive para o momento presente, você vive para usufruir o momento presente, você vive para esgotar tudo no momento presente. A vida ela acaba em 24 horas, no dia seguinte já é uma outra coisa completamente diferente. E essa obsessão que, sobretudo, as redes sociais têm de demonstrar que eu vivi bem o dia, que eu estou bem, que eu estou comendo num lugar maravilhoso, que eu estou visitando um lugar maravilhoso, que eu estou passeando com alguém maravilhoso, etc. Você não tem imagem de tristeza nas redes sociais, você só tem um mundo absolutamente cor-de-rosa nas redes sociais. Isso, na verdade, não é só uma dimensão falsa de presente, mas é uma dimensão trágica de presente. Então, mergulhar ainda mais nisso me parece não só estúpido, porque há outras opções, se não tivesse, vamos lá, vamos ter que lidar com isso, ok, mas há outras opções, como, eventualmente, um caminho como esse é um caminho de destruição. É uma outra forma de pandemia, porque se você não estabelecer laços comunitários, você, na verdade, destrói aquilo que é a essência humana, que é a capacidade de se endereçar ao outro, ter empatia pelo outro, se relacionar com o outro. Se você não consegue fazer isso,
Se você só consegue se relacionar com uma versão virtual edulcorada do outro, que eventualmente, inclusive, te causa muita dor psíquica, porque você não está no mesmo patamar, não está tão feliz quanto o outro, ou coisas do gênero, você entra por um caminho que é isso, você fecha a botiquinha e abre farmácia. E aí, nesse sentido, enfim, é uma tragédia anunciada. Eu acho que a ideia de você explorar, digamos assim, uma concepção tradicional de preservação, mesmo que através das nuvens, mesmo que através de um suposto espaço infinito onde caberia tudo, que nem é, porque isso é só um mito, né? Quer dizer, nuvem não é uma coisa virtual, é uma coisa física, está num centro de dados, num data center, num endereço com rua, número, localidade, tem uma capacidade finita, tem um custo, etc. Enfim, você vender a ideia de que a nuvem é a solução e de que ela abarca tudo é você enganar a população de uma maneira trágica e de você, na verdade, enfim, estimular ela a tirar 1 milhão de fotos e depois oferecer para ela aumentar o espaço de armazenamento se ela pagar por isso ali no iCloud, no Google Drive, não sei aonde. Então, as soluções não podem ser as soluções de um mundo corporativo, de uma lógica capitalista radical, de uma destruição dos laços comunitários de tal forma que você não consegue mais reconstruí-los, porque não é só a natureza que está ali no limite, que talvez não seja mais passível de uma reconstrução. Os laços humanos, os laços comunitários também. Tá? Então, nesse sentido, apostar nesse modelo de preservação me parece uma furada técnica, conceitual, financeira e, sobretudo, filosófica. Eu acho que o caminho, para mim, é outro, é completamente diferente. E eu, enfim, modestamente, tenho falado aí nos últimos tempos nesse sentido, porque eu acho que se a gente for por esse lado, a gente, na verdade, não vai conquistar grande coisa e, sobretudo, que seria aí a missão da preservação, as próximas gerações não verão muita coisa do tempo que a gente viveu. Maravilha. A gente já está, devido ao horário, a gente já está para encerrar, mas eu queria, Hernani, ler aqui o comentário da The Modern Ghost. Sim. Que é o seguinte, tem o problema também do controle dessas plataformas, né? No Instagram, por exemplo, eu conheci um abrigo que tinha mais de 50 mil postagens, uma página há 8 anos, onde eles atualizavam tudo. Todos os resgates, pedidos de ajuda, a história deles inteira estava lá e a página foi derrubada sem nenhum motivo. Todos os arquivos foram para o lixo. Né? Ou seja, aí ela até complementa aqui, não dá para confiar só nessas redes como arquivos de fato. Se você quiser comentar rapidamente, porque a gente já está vamos lá, rapidinho. Não, concordo com você e adorei o Ghost. Tanto o Freud quanto o Derrida falam que a possibilidade de você gerar aí uma história à frente, um futuro, é porque você tem que partir daquilo que não existe, daquilo que é fantasma, né? E nesse sentido, enfim, não só não dá para confiar em serviços comerciais, e a gente que é de cinema, a Kodak, quando fabricou a primeira película, disse que ia durar para sempre. E uma das coisas que desapareceu mais rápido aí na história humana foi o cinema em película. Não dá para confiar, não dá para confiar naquilo que é uma troca por dinheiro. Existem bens que não têm preço e que deveriam ser cuidados pela comunidade como um bem comunitário. Você precisa, de fato, sair dessa lógica. E, tecnicamente falando, é isso, na verdade. Eles não vão ter espaço para tudo e vão derrubar de tempos em tempos um monte de coisas, como o Google apagou um monte de contas lá em 2011 porque ele não tinha conseguido se programar adequadamente para dar conta do crescimento que ele mesmo queria, que ele mesmo estimulou, mas que a certa altura não conseguiu abarcar e simplesmente apagou um monte de conta de um monte de gente e as pessoas perderam suas memórias, pelo menos de correspondência, mas, na verdade, muitas outras coisas estavam associadas a essas correspondências, e, no fundo, deveriam ter processado essa plataforma, assim como processado outras, porque é isso.
é um bem pessoal, é um bem comunitário que está sendo disposto de uma maneira que você mesmo não pode controlar. E, nesse sentido, aí, um direito fundamental, um direito humano fundamental, que é o direito à memória, ele está sendo usurpado da pior forma possível. Legal. Aqui também tem comentários de pessoas agradecendo, então, Monique Alves agradecendo, Júnior, enfim. Devido ao horário, a gente vai ter mesmo que encerrar, né? Então, infelizmente, né? Agradeço mais uma vez, né, Hernani, por essa fala, enfim, tão instigante, sobretudo tão generosa, né? Sempre um grande prazer ouvir você. Super obrigado pela mesa, acho que foi, assim, realmente de grande proveito para todos nós. Volto a agradecer, então, a presença de todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, que participaram, que mandaram perguntas, comentários. E é isso. Se você quiser dar, então, a sua despedida, aí você fala e a gente encerra de vez. Não, Luiz, eu queria muito te agradecer, estar aqui com você, é sempre um prazer. Queria agradecer o convite, foi muito bacana para mim estar aqui com todos vocês, todos que participaram, enviaram perguntas, me escutaram aí até o final. Para mim é sempre uma alegria poder, de fato, compartilhar as ideias, quer elas estejam certas, quer, na verdade, sejam só loucuras da minha cabeça. Mas eu acho que a gente hoje precisa, na verdade, conversar cada vez mais, trocar cada vez mais, e oportunidades como essas que esse seminário criou e que as pessoas que organizaram o seminário criaram, são oportunidades de ouro para a gente, na verdade, poder avançar para fazer um mundo menos trágico do que ele está a essa altura. É isso. Obrigado a todos vocês, boa noite para todo mundo e preservem suas memórias. Tá ótimo. Hernani, um abraço virtual, viu? Outro.